Estamos aqui na nossa aula 16 do nosso quadro Constelação Responde. E a pergunta que nós vamos responder hoje com a luz da constelação é: como entender meu propósito de vida e carreira? Propósito de vida, propósito de carreira, o tema procurado, pesquisado, não é à toa que tem tantos livros que abordam essa questão. Vamos ver o que a constelação ela nos fala sobre isso. Bom, primeiro vamos começar separando um pouquinho essa questão do propósito de vida e carreira. Carreira faz parte da nossa vida, ok? Então, quando eu falo em propósito de vida, é claro que eu também vou olhar para a minha carreira. A carreira é um dos pilares da nossa vida. Agora é comum nós separarmos para ficar um pouquinho mais didático. É como se vida fosse a vida pessoal, o que está fora do trabalho, e carreira, o que envolve aí o nosso trabalho. E toda vez que nós falamos de propósito, já vem à mente algo que nós fazemos, algo que nós realizamos. Então, ó, vamos para simplificar, pensar o seguinte: o nosso propósito, tá? Ele está vinculado ao que nós queremos, ao que nós desejamos. Se eu fosse trazer para uma linguagem corporativa, uma linguagem de trabalho, seria como se fosse a nossa meta. Então, o nosso propósito é o que eu quero para a minha vida pessoal, o que eu quero para a minha vida profissional. Então, talvez você vai ser uma pessoa que vai falar assim, ó, Flávio, meu propósito de vida profissional é que eu tenha um trabalho que me traga os recursos financeiros suficientes para patrocinar o estilo de vida que eu quero. Ok, então você enxerga o trabalho como uma forma de você gerar uma renda que proporciona para você uma vida que te dá prazer, uma vida confortável para você, para sua família. Então, esse pode ser um propósito. E quando eu penso no propósito de vida, é o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para o que eu idealizei de família, de estilo de vida. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo simples. A avó de uma cliente minha fez 99 anos recentemente. E aí ela até postou lá no Instagram dela que a avó dela sempre foi uma pessoa que curtiu viver intensamente e fazer muitas viagens. Então ela viajou para diversos lugares do mundo, tal. Com certeza o propósito dessa pessoa, dessa avó da minha cliente, era viajar, conhecer o mundo. Ela tinha isso como um propósito para ela, viajar muito, conhecer vários lugares, conhecer várias culturas, tal. Já eu não tenho isso como propósito. Eu gosto de viajar, curto viajar, adoro viajar com meu marido, mas eu tenho essa meta que eu quero ficar viajando, conhecendo vários lugares. Por exemplo, se a minha vida acabar amanhã, Deus me livre guarde, não vai ser uma coisa que eu vou ficar assim, ai, né, que eu ficaria, nossa, mas eu não vou viajar mais. Não é, porque não é um propósito, não é um desejo muito forte em mim. Então, quando a gente pensa em propósito, é o que a gente deseja, que aí nós podemos, né, para conseguir pensarmos aí nas nossas metas, nossos próximos passos, visão de futuro, separar um pouquinho o pessoal e o profissional. E aqui, o que eu já quero trazer uma reflexão para você, tá? Uma contribuição. A gente tirar da nossa ideia o mito do propósito que ganhou uma força nos últimos 10, 15 anos, que parece assim, né? Propósito, se você for ver, é um tema, ao meu ver, novo, tá? Eu, pelo menos, quando comecei minha vida profissional, eu comecei a trabalhar com 18 anos registrada. Eu comecei a trabalhar em um banco, no departamento de um grande banco. E você falava em propósito. Eu não fui fazer uma faculdade, eu não conhecia essa palavra propósito assim. Esse é um termo que eu, pelo menos, comecei a ouvir em meados de 2015, que eu comecei a ouvir mais esse termo, aí comecei a ler sobre e comecei a refletir sobre essa questão do propósito. Só que eu sinto que ele veio com uma carga pesada, como se propósito precisa ser algo que vai mexer na humanidade como um todo,
que vai deixar um legado, que todas as pessoas vão te conhecer, que você vai fazer algo mega grandioso, aí fica algo meio que distante, até como se talvez propósito não fosse para todo mundo. E na verdade, se também nós formos falar de uma forma didática, é como se a gente dividisse propósito em 3 níveis. Eu ouvi isso de um professor meu há uns 10 anos atrás. Você pode pensar num propósito nível 1, que é um propósito que envolve você, são coisas que você quer para você e vão ter pessoas que vão ficar sempre nesse propósito, né? Ela quer coisas que são para a vida dela e não tem nada de errado nisso. Aí já vem o pessoal falar assim: "Nossa, que egoísta". Não, gente, você querer ter uma vida boa, pensar em coisas para você, não tem nada de egoísta nisso. Egoísta é fazer mal para os outros para você se dar bem. Isso é um comportamento egoísta. Agora, né, desde que você esteja ali agindo de uma forma correta, não tem problema nenhum. Você está preocupado somente ali com você. Tá tudo bem. Não tem nenhum problema nisso, tá? Aí tem o propósito de nível 2, que é quando você quer algo para você e também para as pessoas ali próximas a você. Vamos pensar assim na sua família, amigos ali muito próximos. E já terão pessoas que vão ter um propósito nível 3, que são aí sim aquelas pessoas que vão pensar em ações, em metas que envolvem um todo, algo muito maior. E vou te dizer, poucas pessoas têm um propósito de nível 3. E tá tudo bem, né? Até porque é algo mais desafiador mesmo. E aí eu tenho até uma opinião bem particular aí para dividir com você. E claro que tudo que eu divido aqui é com base na minha visão, mas quando eu falo bem particular é que isso eu não ouvi de ninguém, isso vem de uma maneira que eu penso. Eu geralmente eu acho que quem chega num propósito, quem pensa muito num propósito nível 3, algo muito grandioso, são pessoas que ou já até nasceram com um propósito nível 1 meio que alcançado, né? Porque nasceram numa condição, talvez até ali social, tal, em que aquelas metas que muitos de nós ficamos ali anos, às vezes, para alcançar, essa pessoa teve acesso a isso, né? Ou são pessoas que nascem num nível de altruísmo assim muito grande, que realmente o foco dela ali está no outro. Então, é comum, nem todo mundo tem um propósito de nível 3 e não tem nada de errado nisso. É isso que eu queria tirar esse mito da sua cabeça, porque senão. Ixi, deixei aqui o alarme ligado. Porque senão você fica assim, né, numa, vamos dizer assim, numa perseguição disso e não sai do lugar. Quando a gente para pensar da forma simplificada do que é propósito, que o que, que eu quero para minha vida, e aí eu posso pensar o que eu quero para minha vida pessoal, para minha vida profissional, fica muito mais claro eu começar a dar os meus próximos passos, né? Então, é como se assim, olhar o propósito não como algo externo somente, tá? Mas como algo interno, que eu olho assim, como que eu faço para ver meus dons? Quais são meus dons? Quais são meus valores, meus talentos? Como é que eu alinho isso com o meu trabalho? Então, isso está muito vinculado a propósito, né? Então, você tem ali a sua meta, né? O que você quer para a sua vida e como que você vai alcançar isso? E esse como vai envolver o uso dos seus dons, dos seus talentos. Ele precisa estar alinhado com os seus valores. Então, para entender o seu propósito, você precisa olhar para dentro. Não é só olhar para fora. Você vai precisar parar para pensar nos seus dons, naquilo que você faz bem, naquilo que você tem facilidade de fazer. Hoje mesmo eu faço parte de uma comunidade e que fizeram essa pergunta para nós. Quais são os seus 3 principais talentos? Eu rapidamente fui lá e falei: ó, meus 3 principais talentos: comunicação, ensino, disciplina. Eu sou muito boa na comunicação, na fala. Eu também sou muito boa em ensinar, sou didática e sou uma pessoa muito disciplinada.
Então, para alcançar o meu propósito, as minhas metas, eu uso esses meus dons. E o meu trabalho, ele se torna mais fluido quando eu trabalho podendo usar esses meus dons, como por exemplo aqui, gravando essa aula, esse conteúdo para vocês agora. Então, estou usando o meu dom de ensino, uso ali a minha disciplina, né, de poder organizar o tema, trazer de uma forma didática. Eu faço sempre aqui um roteiro para eu seguir, para não correr o risco de ficar viajando aqui na hora e me perder no assunto. Então, eu uso o meu dom para fazer isso. E aí fica fluido o meu trabalho. Quando a gente pensa na carreira, o propósito não é necessariamente você ter o emprego dos sonhos, o trabalho dos sonhos, aquela coisa daquela frase, né? Trabalha com o que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar. Eu acho que isso também traz assim um peso, gente, porque muitas pessoas vão sempre enxergar como um trabalho, né? Não vão chegar nesse nirvana, né? Que, ai meu Deus, isso aqui é o meu prazer, tal. Por exemplo, eu mesma, eu tô aqui gravando essa aula pro YouTube. Isso aqui para mim é um trabalho, né? Maravilhoso, gostoso. Eu estar passeando com meu marido, tá viajando, estar na praia, que eu amo, né? Agora, isso aqui para mim é meu trabalho. É sofrido? Nossa, que sofrimento! Meu Deus, que sofrência eu vim aqui gravar essa. Não, não é sofrido. Não é sofrido, por quê? Porque eu estou usando meus dons e talentos. Porque eu entendo que gravar essa aula tem um propósito. Qual o propósito? Que pessoas vão assistir, vão ser ajudadas com esse conteúdo, que pessoas vão se conectar, conhecer o meu trabalho e querer estar mais próxima a mim. Através dessa divulgação desse conteúdo, pessoas vão conhecer o Portal Trinity, que é a minha escola de desenvolvimento profissional, e vão querer saber mais, fazer parte. Então, tem um porquê de eu estar fazendo isso. Olha só, eu tenho um porquê e eu uso meus talentos. Então, isso faz com que o meu trabalho não seja sofrido, mas mesmo assim é um trabalho, tá? Então, é você olhar que o seu trabalho é o lugar onde você vai servir, onde você vai contribuir, usando o quê? Seus dons e talentos. E quando a gente traz a lupa aí da constelação, como é que a constelação ajuda, né? Os princípios dela nos ajudam a entender melhor o nosso propósito de vida, de carreira e a ter mais fluidez, né, no alcance aí desse propósito. É quando eu sigo as três leis, né, ou as três ordens do amor que a constelação nos ensina. Que a primeira é a do pertencimento. Nós só conseguimos fluir na nossa vida, fluir na nossa carreira, quando nós estamos em paz com a nossa origem, com a nossa família de origem. Quando nós estamos em paz com quem nos deu a vida, que é o nosso pai e a nossa mãe. Então, se dentro de mim eu não estou em paz nessa relação com os meus pais, porque eu acho que eles não foram bons para mim, que faltou muita coisa, que eles erraram na minha criação, que eu fui abandonada, que eles não são bons o suficiente, ela não é boa mãe, que ele não é bom pai. Quando eu ainda estou nesse lugar, a minha vida não flui. O que dirá? Como é que eu vou viver meu propósito se eu não aceito nem como a vida chegou até mim, que é através dos meus pais? E aí, uma pergunta que é comum vocês me fazerem: Flávia, mas como ficar em paz nessa relação? Como ficar bem com os meus pais se eu não aceito o que eles fizeram, se eu não aceito como eles são, se eles só agem errado, tal? Como? Como ficar bem com os pais considerando tudo que aconteceu? É uma escolha, é uma decisão. Quando você faz essa pergunta, é que ainda em você há um desejo infantilizado que algo mágico aconteça e mude tudo. Que o seu passado mude, que o que aconteceu lá atrás mude e não vai mudar. O que passou, passou. O que passou, passou. Ou há um desejo ainda que seu pai mude, que a sua mãe mude, ou que vai acontecer uma mágica e algo vai entrar no seu coração e tirar essa dor, tirar esse sofrimento. E isso não vai acontecer.
Infelizmente, eu preciso te falar isso. Precisa ser uma decisão interna de perdoar. Perdoar aquilo que você acha que foi uma injustiça com você. Perdoar aquilo que faltou. Uma decisão de olhar para os seus pais com humanidade, enxergar a humanidade deles e como humanos eles erram, porque todo ser humano, eu, você, seus pais, seus filhos, todo ser humano erra. Seus pais erraram também. Eles te entregaram como pai, como mãe, aquilo que eles podiam, aquilo que eles conseguiam, aquilo que eles receberam. É isso, é o que eles conseguiam dar, eles te deram. Mas, Flávia, é muito difícil aceitar isso. Sim, é difícil. Por isso que nós trabalhamos aqui essa jornada de autoconhecimento, de olhar para dentro, para que esse conteúdo vá entrando na nossa cabeça e a gente aceite. Porque quando você aceita que essa é a sua história e você toma ela com amor, com carinho, com respeito, olhando para trás e vendo que tudo que aconteceu com você contribuiu para que você chegasse até aqui, que tinha um aprendizado nisso, que tinha um propósito em tudo isso, você consegue se liberar dessas amarras do passado e seguir em frente, e seguir adiante. Então é necessário você respeitar a ordem, né? Existe uma ordem no sistema, é reconhecer quem veio antes de você, é reconhecer os pais que vieram antes, é no contexto profissional você reconhecer a sua liderança. O seu líder, ele foi colocado como líder com um propósito. Se você não entende, se você não concorda, se você acha que a escolha foi mal feita, que seu líder é todo errado, que não deve ser desse jeito, isso é a sua opinião e fique para você. Libera isso do seu coração. Há uma liderança, há uma hierarquia que precisa ser respeitada. Quando você começa com esse julgamento, com essa crítica, com esses achismos, você sai do seu lugar. É você querendo ser maior do que o seu líder. E isso desrespeita a lei da ordem, sua vida começa a travar toda, sua carreira trava. Então, respeita esse líder. E se você não concorda, se isso bate demais com seus valores, procura um outro emprego num lugar de amor e respeito, né? Sendo grata aí por o tempo que você ficou nessa companhia, vá procurar o seu caminho, construir a sua história num lugar onde os seus valores são respeitados. Agora ficar ali brigando, criando encrenca, desavença, ou sair brigada da empresa, sair com mágoa, sair com raiva, quem sai com raiva, né? Quem se separa sem amor, não se separa. Tá? Você continua ali casada com aquela empresa, com aquele relacionamento. Então, para você concluir uma história, é necessário liberar perdão, liberar as mágoas, para que você possa seguir adiante, para que o novo possa entrar na sua vida. A terceira lei, o terceiro princípio que a constelação pede para nós olharmos, para que a gente possa viver o nosso propósito com fluidez, é o do equilíbrio. Equilíbrio entre quê? Entre dar e receber. Toda relação na vida é uma relação de troca. Há uma troca. Então, aqui essa aula eu estou te entregando um conteúdo, tá? E você está entrando aqui. Quando você entra, clica nesse conteúdo para assistir, você já está sem perceber me dando algo. Você está me dando uma visualização, que é uma métrica que existe aqui na plataforma. Essa plataforma que você está assistindo, ela contabiliza quantas visualizações, quantos comentários, quantas curtidas, quem se inscreve. E quanto maior esse número, mais ela entrega meu vídeo. Então, sem você perceber, já tem uma troca. Aí, se você quiser, você pode, por exemplo, fazer uma troca intencional. Poxa, a Flávia gratuitamente contribuiu comigo com conteúdo, porque essa aula aqui, em especial, é gratuita, porque ela fica no YouTube. Então, você não precisou pagar para estar vendo essa aula. Aí, se o conteúdo contribuiu com você, você pode fazer uma troca ainda maior comigo. Escrever um comentário aqui na aula.
Você pode se inscrever no meu canal. Você pode compartilhar essa aula com alguém, porque se te ajudou, pode ajudar uma amiga sua, uma outra pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. E aí é a troca. Há uma troca. E essa troca, essa energia de troca, né, é uma lei universal. E as coisas vão chegando na sua vida. Por quê? O mecanismo, o universo entende que você não é uma pessoa tomadora. Você não está aqui querendo só tomar da vida. Ah, eu quero ganhar mais. Eu quero ter um cargo melhor. Eu quero ter uma casa boa. Gente, eu também quero tudo isso. Né? E tá tudo bem querer, desde que a gente entenda que há uma troca. Para eu receber isso, eu preciso entregar. E como é que eu troco isso? É no meu dia a dia, contribuindo com uma pessoa, é fazendo o meu trabalho com amor, é atendendo um comando, às vezes. Ah, um comando simples de, pô, curte o vídeo, você gostou do conteúdo, o que, que custa para você? O que, que te custa isso? Tá? Você contribuir, se eu tô pedindo, pô, isso aqui contribui para o meu trabalho, custa para você fazer isso? Ai, mas eu vou curtir, né? Tá? Então, é olhar para isso, é quando você ir lá pagar a sua manicure, você pagar com alegria e abençoar a vida dela, né? Ser grata, olha, agradecer, olha, tá aqui, obrigada pela unha que você me fez, e não reclamando, nossa, a unha tá cara, hein? Nossa, tá. Você vai no supermercado, você compra comida, você vai passar no caixa, você fala assim, nossa, tá tudo caro, hein? Como aumentou o preço das coisas. Você acabou de comprar comida. Você vai comer, você vai encher tua geladeira. Você recebeu de alguma forma o dinheiro para ir lá comprar essa comida. Por que, que você está reclamando? Por que isso? Então, é equilíbrio de troca. E bora entender, trazer, né? Não entender, mas sugerir aqui para você uma prática. A gente sempre caminha aqui nas nossas aulas com práticas, porque eu sempre falo o seguinte, né? Que conteúdo, reflexão, a gente teve a oportunidade aqui com conteúdo, o objetivo do conteúdo é sempre refletir, refletir sobre um tema que é importante aí para nossa carreira. Só que a reflexão, ela sem ação é morta. Não adianta ficar só refletindo, refletindo e não fazer nada com isso. Então, eu sempre trago aqui um exercício prático para que você possa ir para a ação. E aí, um exercício assim, eu quero te deixar algo bem didático aqui. Olha só. Quando você for fazer esse exercício, que é um exercício que eu sugiro você pegar papel e caneta, você pode pensar, né? Se você estiver ouvindo no carro, lavando louça, correndo aí na esteira, caminhando, mas depois eu sugiro você anotar. Começa com essa intenção assim, ó. Diga para você internamente. Na constelação, nós usamos muito as chamadas frases sistêmicas, que são frases, afirmações, para trazer esse trabalho assim de cura interior, de entendimento, para afirmar dentro de nós aquilo que nós queremos como uma verdade. E a afirmação que eu gostaria que você intencionasse nesse exercício é eu coloco, eu tomo a vida como ela me foi dada. Eu tomo a minha vida como ela me foi dada. E eu a coloco a serviço do mundo através da minha carreira. Então, vou repetir. Eu tomo a vida como ela me foi dada. Eu tomo a vida como ela me foi dada. Quando eu digo isso, eu tomo a vida como ela me foi dada, o que, que essa frase quer dizer? Eu digo sim para os meus pais. A sua vida foi dada para você através dos seus pais. Então eu digo sim para os meus pais. Eu digo sim para eles. Eu digo sim para os meus pais como eles são, com a humanidade deles. Eu tomo a minha vida como ela me foi dada. Isso é o respeito à hierarquia. Isso é permitir que os seus pais pertençam, tá? E eu a coloco o quê? A sua vida. Eu a coloco a serviço do mundo através da minha carreira. Se colocar a serviço é o dar. Então você está entregando, ó. Estou me colocando a serviço através da minha carreira. Então eu estou aqui para a minha parte, ó, dar. E a vida vai se encarregar
de te entregar, para que você possa receber também, tá? E aí eu quero trazer aqui algumas perguntas para você refletir, tá? Para o seu exercício. Quais são seus dons naturais? O que que você percebe que você faz com facilidade? Não espere só alguém falar para você. Hoje tem inúmeras ferramentas, tá? Que ajudam você a olhar para esses dons. Nós mesmos aqui na empresa, nós temos o mapa de carreira, que é uma ferramenta, um assessment, que é super barato, custa R$ 37, e ele entrega para você um relatório de aproximadamente 25 páginas com seus dados, né, que você coloca lá. E uma das informações que é entregue para você é quais são os seus talentos, está lá escrito no relatório. Mas eu convido você também a pensar: poxa, o que que eu faço com naturalidade? Né? O que que eu faço com facilidade, que todo mundo me elogia, que todo mundo reconhece? Se você parar para pensar um pouquinho, vai vir na sua cabeça, né? Nesses anos de vida aí que você tem, o que que você faz que é fácil para você fazer? Né? O que que te dá energia e prazer quando você faz? O que que você faz assim que você fala, nossa, eu tô alegre fazendo isso, que prazer fazer isso, tá? Você se sente bem fazendo. O que que você faz que você sente que você contribui? Que quando você. Não é só no seu trabalho isso, tá? São pequenas atitudes, coisas que você tem, que você, quando você faz, você fala assim: caramba, aqui eu contribuí, aqui eu ajudei. Porque isso tudo, gente, indica o quê? Fluidez. Indica que você está vivendo o seu propósito. Não é só aquilo que você faz ali dentro do seu contexto de trabalho que está falando de propósito. Quando você sente que você contribuiu, que você, seja na sua casa, ali no seu dia a dia, você usou ali um dom seu para fazer as coisas, para administrar o seu lar, né, para fazer algo para você, para viver melhor, né? Você sente que a sua vida está fluindo, porque quando nós usamos os nossos dons e talentos, a nossa vida fica fluida. É, Como é que a gente traduz, né, esse nosso propósito no nosso dia a dia? Nas decisões que a gente toma. Porque diariamente, ou pelo menos quase que diariamente, você toma decisões no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus projetos. Então, olha para isso, né? As decisões que você está tomando, você está pensando, antes de tomar uma decisão, você pensa assim, onde eu quero chegar, qual que é meu objetivo. Esse é um exercício, gente, que eu procuro fazer continuamente. Quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que ter uma ação, eu olho e falo assim, peraí, qual que é o meu próximo nível, né? Onde eu quero chegar, o meu próximo passo é esse. Tá, essa decisão que eu vou tomar agora, essa ação agora, vai me ajudar nesse próximo passo? Se não vai, por que que eu estou tomando essa decisão? Por que que eu estou fazendo isso? Tá? Então, o tempo inteiro nós precisamos pensar. Outra coisa, as suas escolhas profissionais, elas favorecem ou estão olhando para o seu equilíbrio com a vida pessoal? Né? Sua vida pessoal, ela está sendo respeitada? Ok, que uma fase da sua vida você vai trabalhar um pouquinho mais, talvez você vai pôr um peso maior na sua carreira, tal, mas abandonar a vida pessoal, não. Abandonar a vida pessoal, não. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de ir no médico fazer um exame de rotina, né? Nós aí, todos nós, né, temos que fazer exames, mas pensando em nós mulheres, né, a gente tem ali o preventivo para fazer todo ano. E é uma fasezinha chata, né? Uma época chata do ano, porque é muito exame, né? É endovaginal, é Papa Nicolau,
para quem passou aí chegou nos 40, mamografia tal, e tem que marcar o exame, tem que ir fazer o exame, é chato, demora tal. Aí tem que, né? É legal fazer um hemograma aí, ver vitaminas tal. E aí, quantas mulheres que têm até um plano de saúde bacana, porque a empresa oferece isso, e a mulher tá há 2, 3 anos com o check-up dela atrasado, porque fala que não tem tempo. Gente, que é isso? Que é isso? É a sua vida, né? Isso é a sua vida, isso não é propósito profissional, não. Isso aí é desequilíbrio, né? Então como é que você está cuidando desse corpo que você recebeu, né? Isso a vida veio através para você também através de um corpo, né? Então é preciso um equilíbrio de troca, porque olha só, você recebe do seu corpo energia para trabalhar, para sair de casa, tal. Aí o que você está entregando de volta para o seu corpo? Nem fazer um exame? Tá vendo o desequilíbrio aí? Você não faz, pô, não faz nenhum exame para se cuidar. Como que tá o equilíbrio de troca com o seu corpo? Ah, não consigo fazer atividade física. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Olha, nesse período da humanidade, alguém falar para mim, né, que não sabe que tem que fazer atividade física, não dá. Todo mundo sabe que tem que fazer. Ai, mas não gosto, tal. Mas que mimiseira, né? É o que eu falei, gente. Gostar, eu gosto de comer brigadeiro, chupar sorvete, né? Tomar meu aperol. Mas precisa fazer atividade física. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, né? Então não dá assim, olha o desequilíbrio aí, né? Você quer que seu corpo seja capaz de te dar energia para você trabalhar, para você entregar, gerar boas ideias, tal, mas você não quer dar a ele um exercício físico, que é o básico, né? Uma boa alimentação, uma manutenção saudável, uma alimentação saudável. Então precisa olhar para isso. Tá? E olhar os pequenos passos que você dá diariamente ou que você pode dar conectado a esse propósito que você refletiu aqui. E não precisa ser mudanças ou coisas radicais, tal. Pequenos passos que você pode dar para você sentir que você está vivendo o seu propósito de vida, seu propósito profissional, porque assim, o propósito, gente, ele está na jornada, né? Porque a hora que você alcançar um propósito, você vai criar outro. Porque sim, você pode, né? A ideia é essa, que chega um momento você fala, nossa, alcancei o propósito que eu tinha para minha carreira. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai criar outro. Porque isso é o que nos motiva a viver. Você vai criar outros propósitos, tá? Então curte a jornada com leveza, com presença, porque isso tudo é você viver o seu propósito na vida, na carreira. Fez sentido esse conteúdo para você? Como eu já tinha pedido, né? Deixa aqui o seu like, compartilha com pessoas que você acredita que possa ajudar. Isso ativa a energia de troca. E eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!